Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, a amizade com Deus, e vamos tratar de um tema que, à primeira vista, até parece que não se encaixa neste assunto, que é a obediência. Desde já, a palavra obediência na nossa cultura está tantas vezes conectada como sendo algo antiquado, algo até negativo. Mas, em João capítulo 15, versículo 14, Jesus diz isto: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A obediência ligada à amizade com Deus. Isto porquê? Porque Jesus não somente nos dá a honra de sermos seus amigos, inclusivamente há um versículo na Bíblia que diz que Ele não se envergonha de nos chamar irmãos, mas Ele para nós é Senhor e Mestre. Ele disse uma vez aos seus discípulos: Vós me chamais Senhor e Mestre, e fazeis bem, porque eu sou. Então Ele, como sendo o Senhor, nós devemos-lhe obediência. E de uma forma particular manifestamos a nossa amizade para com Ele, obedecendo. E porquê é que nós devemos de obedecer? Porque o amamos, porque confiamos nele, porque Ele é digno de crédito. E há uma grande recompensa em obedecer aos seus mandamentos. E mais, não somente uma recompensa eterna, mas também aqui e agora. Nós, para usufruirmos de paz no nosso coração, na nossa alma, para nós assumirmos a nossa identidade com Deus, para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós, para desenvolvermos os nossos dons e para os usarmos, nós não podemos descurar este aspecto, esta disciplina do nosso relacionamento com Deus. Obediência. Se nós tivéssemos que escolher um número restrito de palavras importantes no nosso relacionamento com Deus, uma delas forçosamente terá que ser obediência. E reparem como a obediência na palavra de Deus é salientada a sua importância. Podemos dizer, inclusivamente, que não há cristianismo bíblico sem haver obediência. Mais, nós não nos podemos relacionar com Deus até como sendo seus filhos, se não houver, da nossa parte, o primeiro ato do nosso relacionamento com Deus é um ato de obediência. Jesus, diz a palavra de Deus, é a causa da nossa eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Obedecem às condições para nós passarmos da morte para a vida, de um estado de perdição para um estado de salvos. Nós obedecemos às condições de Deus. E as condições dele são que nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie, somos salvos mediante a fé, por causa da graça de Deus, em que Ele deu o seu único Filho, o Senhor Jesus, a morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário, e Jesus entregou-se a si mesmo voluntariamente para poder salvar a nossa alma. E quando nós vemos que em Jesus temos toda a suficiência para sermos salvos, que o seu sangue nos purifica de todo o pecado, e nós obedecemos, e nós nos curvamos perante esta realidade de Deus, obedecendo. Nós vemos na palavra de Deus que, entre outras coisas, somos selados com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Senhor dá o Espírito Santo a quem? Aos que lhe obedecem. A obediência. Jesus é o nosso maior exemplo em tudo. E nós vemos, por exemplo, que Ele foi obediente até à morte, e morte de cruz. Era uma característica do seu caráter, da sua personalidade. Por exemplo, com 12 anos, os seus pais encontraram no templo a falar com os doutores da lei, com os mestres, e depois ele volta para casa com os seus pais, para Nazaré, e nós vemos, e ele era-lhes obediente. Ele era-lhes obediente. A obediência não somente é importante no nosso relacionamento com Deus, mas tem consequências. Boas consequências, benéficas. Porque em João capítulo 15, versículo 14, nós lemos o versículo que já fizemos referência, em que Jesus diz: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Agora, uma das consequências de nós obedecermos na qualidade
de amigos. Ele diz, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. É como que, aos amigos, o Senhor manifesta, revela, conta coisas que não conta aos outros. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Vamos para um exemplo prático, objetivo. Em Marcos capítulo 4, você fala uma parábola, a parábola do semeador, e fala a uma grande multidão. O semeador saiu a semear. E depois nós lemos no versículo 10, e quando se achou o sol, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Uma grande multidão ouviu, alguns ficaram. Não se ausentaram logo. Ficaram mais tempo com ele. E esse grupo foi ficando cada vez mais reduzido. Era um grupo restrito. Estavam os 12, mais alguns, dentre aquela multidão, que não se foram embora. E interrogaram-no acerca da parábola que tinham ouvido. E agora reparem o que Jesus disse no versículo 11. Ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas. Então, há coisas que o Senhor revela de uma forma mais particular e mais esclarecedora aos que ficam com Ele, aos que não se vão embora, aos seus amigos. Há um exemplo no Velho Testamento que também nos remete para as consequências da nossa obediência ao Senhor. Abraão foi chamado por Deus para deixar a sua terra, a sua parentela, para deixar a casa de seu pai, para ir para uma terra que o Senhor lhe iria mostrar. E nós lemos, e Abraão obedeceu. Obedeceu porque ele é chamado amigo de Deus. E os amigos obedecem. Finalizo com duas passagens bíblicas. Numa delas, alguns são chamados de filhos da desobediência. Na outra, o Senhor refere-se aos filhos da obediência. E a questão é, em que grupo é que nós estamos inseridos, ao qual nós pertencemos? Temos uma preocupação em obedecer? Ou pura e simplesmente vivemos a nossa vida à nossa maneira, de acordo com os nossos sonhos, independentemente de Deus, apoiados no nosso próprio entendimento, tendo as rédeas da nossa vida, sendo o capitão da nossa alma? Ou perguntamos, Senhor, o que queres que eu faça? Ou temos uma preocupação em saber o que é que Deus diz na sua palavra. E quando a voz de Deus pelo seu Espírito fala ao nosso Espírito, nós estamos atentos. E não recalcitramos, não endurecemos contra os aguilhões da consciência, ou não nos fazemos surdos a essa voz do Espírito de Deus. Então, a passagem que nos fala acerca dos filhos da desobediência está relacionada com algo altamente reprovável por Deus. E então lemos, em Colossenses capítulo 3, versículo 5, lemos o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E reparem que aqui o apóstolo está a falar a quem? Está a falar a crentes, que corriam o risco, há a possibilidade de nós termos um comportamento que é característico tantas vezes de quem? Dos filhos da desobediência. Por outro lado, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14, nós lemos assim: como filhos de obediência, não vos conformando com as concupiscências, com os desejos que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou de ser também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo.
Os filhos da obediência têm uma preocupação pela santificação. Almejam ser cada vez mais santos. Até porque, através da obediência, isso acontece. E os amigos do Senhor Jesus são obedientes. Sereis meus amigos, disse Jesus, se fizerdes o que eu vos mando. Senhor, o que queres que eu faça? E ao nosso disposto à graça está o poder dado pelo Senhor. Se houver disposição, disponibilidade, o querer, obedecer, para que assim, dessa forma, obedeçamos aos seus mandamentos. Que o Senhor nos abençoe.